Ao longo dos anos, inúmeras histórias de contos de fadas que conhecemos hoje passaram por mudanças significativas desde suas narrativas iniciais. No entanto, o que muitas pessoas desconhecem são as raízes sombrias que caracterizaram as versões originais dessas histórias. Apresento agora 10 das origens mais perturbadoras e sombrias por trás dos contos de fadas que conhecemos hoje. Número 10. Na versão original de A Pequena Sereia, o príncipe se apaixona por outra princesa em vez da pequena sereia, e como resultado, ela se transforma em espuma do mar. No entanto, o motivo por trás disso é que o príncipe não percebe que foi a pequena sereia quem o salvou do naufrágio. Ela abre mão de sua voz para obter pernas humanas, a fim de conquistar o amor dele e se casar com ele. No entanto, quando o príncipe finalmente conhece sua noiva verdadeira, acredita que ela foi a pessoa que o salvou desde o momento quase fatal e se apaixona perdidamente por ela. Esse desfecho parte o coração da sereia. Na tentativa de salvar a irmã, as irmãs sereias cortam seus cabelos e os oferecem à bruxa do mar em troca de uma faca mágica. A pequena sereia precisava usar essa faca para matar o príncipe e fazer com que o sangue dele caísse sobre seus pés, permitindo assim que ela recuperasse sua cauda de sereia e voltasse para o oceano na noite seguinte. No entanto, ela não consegue seguir adiante com esse plano e, como resultado, se transforma em espuma do mar. 9. Na história original de Cinderela, as duas meias-irmãs desejam profundamente se tornar a princesa, mas o sapatinho de cristal usado por Cinderela no baile foi feito exclusivamente para se adequar perfeitamente ao seu pé. Quando o príncipe retorna para casa, o pé da meia-irmã mais velha não se encaixa e sua mãe lhe entrega uma faca para que corte o dedão do pé. Ela argumenta que, quando se tornar rainha, não precisará mais caminhar a pé. Quando o príncipe a leva consigo, ele percebe um problema e retorna para que a segunda irmã experimente o sapatinho. A segunda irmã consegue colocar seus dedos no sapato, mas a parte traseira não se ajusta adequadamente. Então, a mãe mais uma vez oferece a faca e instrui a filha a fazer um pequeno ajuste, repetindo o mesmo argumento anterior para convencê-la. Mais uma vez, a artimanha é descoberta quando o príncipe retorna. Finalmente, Cinderela é chamada da cozinha e o sapato de cristal se encaixa perfeitamente em seu pé. E assim, ela é levada embora. Número 8. No conto de Branca de Neve, a Rainha Má, que é essencialmente a madrasta de Branca de Neve, não deseja prejudicar sua enteada até o momento em que o espelho mágico lhe revela que não é mais a mais bela de todo o reino. Depois que o caçador falha em matar Branca de Neve e o espelho informa que ela está escondida com 7 anões, a Rainha Má tenta enganar Branca de Neve 3 vezes, quase levando-a à morte. A primeira tentativa envolve apertar um espartilho com muita força. A segunda é ao pentear o cabelo com uma escova envenenada. E a terceira é ao oferecer uma maçã envenenada. Em cada situação, os anões precisam intervir para salvá-la de sua quase fatalidade, exceto na última. Nesse momento, o príncipe encantado aparece e pede para levar o corpo de Branca de Neve em um lindo caixão de vidro e madeira, pois se apaixonou por sua beleza. No entanto, não há beijo de amor verdadeiro envolvido. Durante o transporte, o caixão de Branca de Neve é acidentalmente derrubado, desalojando o pedaço de maçã preso em sua garganta, fazendo com que ela retorne à vida. Eventualmente, ela se casa com o príncipe. Quanto à Rainha Má, no final, é convidada para o casamento, mas um destino trágico a aguarda. Ela é forçada a usar sapatos de ferro quentes e dançar até a morte. Número 7. Numa versão do clássico conto da garota de longos cabelos,
Ela não é uma princesa, mas sim a filha de um casal que ansiava por ter um filho, sem sucesso. Essas pessoas viviam ao lado de uma feiticeira, cujo jardim continha rampion, um tipo de vegetal que deu o nome a Rapunzel. O pai de Rapunzel rouba o vegetal do jardim da feiticeira para sua esposa, pois ela desejava isso desesperadamente. A feiticeira, enfurecida ao descobrir o roubo, concordou em perdoá-los sob a condição de que eles lhe entregassem o primeiro filho que nascesse como pagamento pelo vegetal. Rapunzel viveu no topo de uma torre. Ela foi visitada frequentemente por um príncipe, com quem se apaixonou. No entanto, Rapunzel não sabia como descer da torre. Então, eles planejaram fazer uma corda de seda. Rapunzel deixou escapar que o príncipe era mais leve do que a feiticeira, o que permitiu que ele subisse pela longa trança de Rapunzel e a levasse embora para o deserto. Quando o príncipe voltou com uma escada, encontrou a feiticeira. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ele pulou da torre. Ele sobreviveu à queda, mas ficou cego devido aos espinhos em que caiu. Ele vagou pelo mesmo deserto onde Rapunzel estava e a encontrou, agora mãe de gêmeos. Quando as lágrimas de Rapunzel caíram em seus olhos, ele recuperou a visão. Juntos, eles retornaram ao reino com seus 2 filhos. 6. No conto mais antigo da Bela Adormecida, a princesa está prestes a ter o dedo picado por um fuso e morrer em seu 15º aniversário. Tudo porque Malévola não recebeu um convite para a festa. No entanto, o que talvez você não saiba é que o príncipe não a acordou com um beijo. Em vez disso, ele se apaixonou profundamente por ela, mesmo enquanto ela estava em coma, e tomou uma decisão questionável. Dormindo ou não, ele decidiu estar com ela de uma maneira íntima. Durante esse tempo, ela ficou grávida de gêmeos. Pode-se imaginar que gêmeos eram uma surpresa naquela época. Enquanto ela ainda estava dormindo, um dos bebês, em busca de leite, acabou chupando o dedo da princesa, desalojando o pedaço de fibra de linho que estava preso no seu dedo e assim acordando-a. Número 5. Na versão mais antiga de Chapeuzinho Vermelho, não havia um caçador para salvar o dia. Ele só foi adicionado mais tarde para criar um final feliz. No entanto, é interessante notar que existem variações mais intensas da história, como o lobo realmente enganando a avó, usando sua pele e tentando fazer Chapeuzinho Vermelho comer parte da própria avó. Em outra versão, o lobo simplesmente as devora, e é aí que o caçador entra em cena para resgatá-las. É bom que tenham introduzido o personagem do caçador, para tornar a história menos assustadora, sem a necessidade de incluir elementos perturbadores como esses. Número 4. A história que todos conhecemos é sobre 2 crianças perdidas na floresta que encontram uma casa de bruxa. A bruxa tenta comê-los, e eles, por sua vez, a derrotam e escapam. No entanto, na versão original francesa, os pais das crianças, por motivos egoístas, decidem abandoná-las na floresta. Lá, as crianças encontram uma casa vermelha e são acolhidas por uma mulher, mas ela adverte que precisam ficar em silêncio. Caso contrário, seu marido as ameaçará. Eventualmente, descobrem que o marido dela é uma figura diabólica que tenta prejudicá-las. Ele cria um cavalo de ferro para sangrá-las, mas as crianças fingem não saber como fazê-lo. Quando a esposa do diabo entra na situação, o garoto a derrota e recolhe o dinheiro do diabo antes de fugir. As crianças cruzam o rio, algo que o diabo não pode fazer, e voltam para casa para cuidar de seus pais, apesar de terem sido abandonados na floresta. Número 3. Neste conhecido clássico, os 3 porquinhos constroem suas casas com diferentes materiais: palha, madeira e tijolos. Todos sabemos que a história termina com a casa de tijolos resistindo aos grandes lobos maus.
O lobo bufou e soprou, tentando derrubar a casa, mas não teve sucesso. Na versão clássica da história, o lobo desce pela chaminé, queima a parte traseira e foge pelas portas, nunca mais sendo visto. No entanto, na história original, o último porco decide que isso não será suficiente para se proteger. Em vez disso, quando o lobo tentou descer pela chaminé, ele encontrou uma panela de água fervente, esperando por ele. E uma vez que o lobo entrou na panela, o porco fechou a tampa e cozinhou o lobo até a morte. Depois, eles compartilharam uma refeição. Número 2. No conto original do flautista, uma aldeia é invadida por ratos. Surge um homem vestido com roupas peculiares, oferecendo-se para livrar a cidade das pragas. Os aldeões concordam em pagar uma quantia considerável de dinheiro em troca do serviço, e o flautista aceita o acordo. Ele toca música em sua flauta, atraindo todos os ratos para segui-lo, e quando ele retorna para receber o pagamento, os aldeões se recusam a cumprir o acordo. Diante disso, o flautista decide tomar medidas mais drásticas e decide livrar a cidade das crianças também. Na maioria das versões modernas, ele leva as crianças para uma caverna, onde os habitantes finalmente concordam em pagar para que ele as libere. Assim, as crianças são devolvidas em segurança. No entanto, na versão original, o flautista conduz as crianças até um rio, onde todas, exceto um menino coxo incapaz de acompanhá-las, se afogam. Esta versão do conto é mais sombria e menos conhecida do que a versão moderna, que tem um final mais feliz. Número 1. O conto original é intitulado A Bela e a Fera. Na história original, Belle tem 2 irmãs mais velhas mimadas e um pai que é um comerciante. Em uma de suas viagens, ele pergunta às filhas o que gostariam como presente de sua viagem. As irmãs mais velhas pedem um colar e brincos, enquanto Belle simplesmente pede 3 rosas em uma única haste. Seu pai insiste e ela acaba pedindo as rosas. Em sua jornada, o pai encontra os 2 primeiros presentes facilmente, mas ao chegar a um grande jardim para pegar as rosas, ele encontra a terrível fera. Ele implora para a fera deixá-lo ir, explicando que estava apenas pegando as rosas para sua filha. A fera concorda em libertar a filha do pai, com a condição de que ele permita que o pai a entregue como sua esposa. Em poucos meses, o pai é forçado a cumprir a promessa, e Belle é levada para o castelo como companheira da fera. Eles não falam muito, mas gradualmente começam a compartilhar o mesmo quarto. No começo, eles dormem lado a lado, mas com o tempo, a fera a beija à noite, e Belle não consegue mais dormir sem ele ao seu lado. Quando ela vê a fera aparentemente morta no pátio, ela chora por ele. Suas lágrimas magicamente restauram a fera ao seu estado humano original. A fera revela que uma feiticeira o havia transformado em uma criatura horrível quando ele se recusou a se casar com alguém que não amava. A única maneira de quebrar a maldição era ser amado como uma fera. A história continua, pois Belle deseja trazer suas irmãs e seu pai para morar com ela, após se casar com o príncipe. No entanto, suas irmãs, movidas pelo ciúme, a afogam em uma banheira. Em uma reviravolta na história, a mesma feiticeira traz Belle de volta à vida e explica que a única maneira de punir as irmãs é transformá-las em colunas de pedra. Se um homem puder se apaixonar por elas, então elas voltarão ao normal. Esta versão da história original tem elementos mais sombrios e complexos do que a versão mais conhecida da Bela e a Fera, mas é uma representação precisa do conto original.